E aí pessoal, tudo bem? Esse é o 30º vídeo do canal e o canal atingiu mais de 2.000 visualizações e chegamos hoje aos 79 inscritos, que eu agradeço muito por estarem acompanhando e compartilhando o canal. Esse vídeo ele vai ser um pouco diferente dos que eu posto por aqui, por ser um pouco mais teórico, mas de igual valor, já que a tecnologia merece o destaque, tá? Então, se vocês curtirem esse vídeo, deixa seu like, se inscreve, que eu farei um vídeo mão na massa da utilização de Graphical. Mas vamos falar sobre Graphical. Ele é um padrão relativamente novo para APIs, mais eficiente, poderoso e uma alternativa muito mais reflexível ao REST. Claro que não desmerecendo as APIs em REST, que são muito utilizadas nessa última década, mas nós da área de tecnologia estamos aqui sempre tentando melhorar, e o Graphical basicamente é essa evolução tão aguardada. Ele foi disponibilizado como open source em 2015, mas é uma tecnologia que vem sendo utilizada desde 2012. Em resumo, uma API define como um consumidor um app móvel, uma aplicação, um device qualquer. O coração do Graphical é habilitar o consumidor da API a especificar de uma forma declarativa os dados que a aplicação necessita em um único endpoint e receber uma estrutura esperada através de um contrato pré-estabelecido, mas muito flexível. Parece mágica, mas a ideia é exatamente essa, um único endpoint que responde precisamente com os dados solicitados pela aplicação. Graphical não está relacionado ao banco de dados, mesmo que o nome implique estar relacionado por causa do QL. Graphical é uma linguagem de busca para APIs e não para banco de dados. É agnóstico à base de dados ou qualquer tipo de storage que a API esteja utilizando. Qualquer tipo de repositório é agnóstico ao Graphical. Quando o REST foi primeiramente conceituado, a complexidade das aplicações já era outra. Hoje em dia o ciclo de desenvolvimento, disponibilização, atualização é muito mais rápido e dinâmico. Basicamente o que as empresas querem é feature release cada vez mais rápido. E o Graphical ele foi desenvolvido tendo basicamente 3 princípios, 3 desafios a serem ultrapassados. Um deles foi o aumento gigante de dispositivos móveis. Então, a utilização desses dispositivos e a necessidade de utilização de dados é muito grande. Então, o Graphical ele minimiza a quantidade de dados transferidos na rede, um ponto importantíssimo hoje em dia, que está relacionado diretamente à rapidez que a aplicação carrega e à usabilidade da aplicação. O segundo ponto é uma variedade maior de plataformas que se utilizam dessas APIs, que você pode pensar em Internet of Things. O que acontece é que cada vez mais pequenos dispositivos ou dispositivos em gerais estão conectados à rede, conectados aos dados que a gente disponibiliza, mutando os dados ou somente consultando ou se subscrevendo a cada atualização de dados. Então, voltando ao primeiro ponto, essa quantidade de dados transferidos implica drasticamente sobre cada um desses dispositivos. Então, com essa variedade, cada aplicação ou dispositivo tem seus desafios de utilização distinta para os dados, assim como requisitos específicos. E a flexibilidade dessa tecnologia ela disponibiliza precisamente os dados para cada tipo de aplicação.
E eu acho que o ponto 3, né, que eu já falei um pouco antes, também é o desenvolvimento de software e as expectativas que cada usuário tem das aplicações, que sejam cada vez mais rápidas, mais intuitivas e cada vez estejam mais ricas em informações e dados. Então, quanto maior é a flexibilidade, mais rápido é o ciclo de desenvolvimento. Isso aumenta o time to marketing, que é muito importante. E agora falando um pouquinho mais do que é o Graphical, né? Como eu já tinha falado, ele foi disponibilizado em 2015 e ele já era utilizado desde 2012 pela empresa que o disponibilizou. Então, em 2015, esse foi um padrão que foi colocado como open source pela empresa que criou, que era o Facebook. Então, a gente já pode pensar um pouco na quantidade de dados que são consumidos e são disponibilizados na rede social. Se o Facebook já utiliza, é porque realmente, e foi criado no Facebook, foi criado exatamente por essa necessidade de disponibilizar e consultar e modificar essas informações. Ele habilita de uma forma declarativa a busca dos dados, tá? Ele expõe um único endpoint que responde às buscas, mutações. Quando eu falo em mutações, eu falo de modificações de dados, exclusões, atualizações, etc. e subscrições. Cada vez que um dado é modificado, sinalizar todas as aplicações que se subscreveram para receber essas notificações, esses dados. Assim, quando você se inscreve no canal, sempre que eu posto um vídeo novo, vocês são notificados. A mesma ideia é quando as aplicações se inscrevem para receber notificações quando um determinado dado é modificado em tempo real. E a sua aplicação, basicamente, vocês definem os dados que vocês necessitam, enviam essa consulta e vocês vão receber exatamente os dados que são necessários. Quando a gente pensa, por exemplo, numa busca de dados de usuário, a gente pode pensar em uma enormidade de informações, por exemplo, idade, nome, sobrenome, amigo, os últimos likes, posts, etc. Mas nem todas as aplicações necessitam de todos esses dados. Então, imagina só, uma coisa é você entrar, por exemplo, num website, numa rede social, e você entrar no seu perfil e editar. Você precisa de todos esses dados. Mas quando você está numa aplicação, talvez com menos... que não tem essa necessidade, você só precisa, por exemplo, do nome dos últimos likes ou dos últimos posts, por exemplo. Quando a gente fala de REST, normalmente você consulta e você vai receber todos esses dados e todo o resto desses dados você não vai utilizar, você joga fora. Entretanto, eles vão consumir os dados, eles vão consumir a banda do teu celular, os dados do teu celular, e o que vai acontecer é que a carga da aplicação ela sempre vai tomar um pouco mais de tempo, porque todos esses dados estão passando pela rede. Se você não os necessita, você vai conseguir que essas informações venham mais rápidas para você. Aqui no exemplo prático, esquece o React, esquece componentes. Imagina uma aplicação onde a gente tem aqui do lado esquerdo uma parte de perfil, e algumas outras informações. Aqui a gente tem outros dados, aqui a gente tem uma galeria de fotos, testimonials, feature members ou amigos, seja lá o que for. Quando a gente fala de REST, normalmente o que acontece é que para preencher todas essas informações a gente precisa de várias chamadas em REST que vão enviar para você menos informações do que o necessário, e aí você precisa fazer mais chamadas para conseguir obter o que você precisa. Então você tem um underfetching de informação, onde você precisa fazer mais chamadas para conseguir as informações que você quer, ou você tem um overfetching, você faz uma chamada e por mais que eu queira, por exemplo, o número de features members que a gente tem ali, o que ele vai me mandar é, por exemplo, nome, foto, perfil, etc. E às vezes eu quero só a foto do feature member dessa aplicação. Então, essa é uma grande diferença, overfetching e underfetching. Overfetching é quando vem mais informações numa única chamada e underfetching é quando vem menos e você precisa fazer mais chamadas nas APIs para conseguir os dados. O Graphical ele vem para estar no meio termo de tudo isso.
Basicamente, como funciona? Como eu falei, você tem tua aplicação no celular, iPad, notebook, de repente no veículo, de repente num trem, qualquer coisa que a gente possa dizer que seja, por exemplo, o Internet of Things, que basicamente pode ser qualquer dispositivo que você tenha conectado à sua API. Do outro lado, né, nossas aplicações elas se utilizam de dados, sejam ele base de dados, como uma SQL, como um Postgres, ou como uma base NoSQL, como um MongoDB, CouchDB, ou coisas assim. E quando a gente quer disponibilizar essas informações, a gente basicamente coloca um servidor na frente, onde nós desenvolvemos um serviço, como por exemplo o Node.js Express, para disponibilizar essas informações. E como funciona o Graphical? Basicamente, eu tenho uma chamada única, tá? E num endpoint único para eu conseguir as informações que eu queira em cada uma das nossas chamadas. Então, muitas vezes você pode pedir poucos dados e às vezes muitos dados, mas basicamente você escolhe o nível de informações que você quer em cada uma dessas chamadas. Para cada uma das aplicações, ela só vai receber os dados que ela necessita, diminuindo drasticamente o consumo de dados e de rede das aplicações, o que parece não necessário, mas faz uma grande diferença no dia a dia, na usabilidade e na carga da aplicação. Ele é, como eu já expliquei aqui, ele é mais eficiente que o REST, tá? Não se desfazendo do que o REST foi e o que ele é até hoje, mas basicamente você aumenta a velocidade da carga de aplicações com uma flexibilidade muito maior. Ele funciona com a maioria dos frameworks, então você pode utilizar JavaScript, você pode utilizar Java, você pode utilizar Python, você pode utilizar Microsoft.NET, uma variedade de frameworks. Então, por mais que foi desenvolvido pelo Facebook para utilizar com React ou com os frameworks normais de JavaScript, web, ele depois que foi colocado como open source, várias empresas acabaram utilizando o conceito e agora cada vez mais o Graphical está evoluindo, tá? Nesse momento, quando foi disponibilizado, várias empresas já tinham internamente já estavam tentando desenvolver tecnologias similares, como Netflix, como Coursera. E um exemplo básico que ocorreu, por exemplo, se eu não me engano, o Netflix tem uma tecnologia parecida que, se eu não me engano, desculpa se eu errar o nome, se chama Falcon. E o Coursera, quando saiu o Graphical, o que aconteceu é que o Coursera deixou de fazer internamente, né? Acabou com essa iniciativa interna para essa necessidade e começou a utilizar o Graphical. E tem outras grandes empresas que utilizam. Se você pegar o GitHub, ele utiliza, Twitter e entre outras mais. O desenvolvimento é mais rápido, por quê? Porque é mais flexível. Como eu já tenho um único endpoint, já tenho um contrato das informações que eu posso ter, basicamente o desenvolvimento ele fica quebrado em dois, back-end e front-end, onde você pode trabalhar com mock, se você quiser, no front-end, enquanto o back-end está desenvolvendo, e você já sabe o contrato específico que você vai utilizar. Então, ela é muito mais flexível do que outros tipos de API que a gente pode utilizar, seja REST, seja Web Service e qualquer coisa similar, tá? Como eu falei, ele define um esquema padronizado entre as APIs e os consumidores. Falando de Graphical, o mesmo diagrama que eu tinha aqui, ele pega e mostra para você uma query que está sendo feita via Graphical na API, onde eu estou buscando do perfil somente o nome e a bio do perfil, né? A descrição, quais que são os amigos, só que eu não estou pedindo todos os amigos, eu quero saber só a contabilização de amigos. Quando a gente fala de fotos, eu estou buscando todos os álbuns, só que eu só quero o nome do álbum e o número de fotos. Por exemplo, eu não vou trazer todas as fotos. E dos testimonials, por exemplo, eu estou limitando a 2, só o nome e o texto, por mais que tivesse outra quantidade
maior de atributos de um testimonial, eu estou pedindo só o nome e o text. Se mais para frente eu quisesse buscar, por exemplo, uma foto que está dentro do testimonial, eu poderia colocar ali a foto. E a mesma coisa de feature members, eu estou buscando o perfil da foto, limitando a 10, só que eu não estou pedindo nome, eu não estou pedindo a idade, eu não estou pedindo nada, mas se mais para frente eu quisesse utilizar isso numa possível mudança da tela da aplicação, era só eu adicionar mais esse dado na query e a nossa API em Graphical iria responder para a gente. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like, deixa nos comentários que se a gente tiver uma audiência bacana nesse vídeo, eu vou fazer um vídeo mão na massa com Node.js, com Node e Express e Graphical para vocês. Eu espero que vocês gostem, deixa seu like se vocês quiserem realmente ver uma segunda parte desse vídeo que é mão na massa. E pessoal, compartilha aí se vocês curtiram, se você não está inscrito no canal, se inscreve, clica no sininho para deixar a notificação ativa quando eu postar os vídeos e compartilha para aumentar a nossa rede aqui e eu poder continuar fazendo essa quantidade de vídeos. Muito obrigado, pessoal!